Importante o que disse a Thaís Freitas na sua primeira participação, essa solidariedade aos comerciantes. Se nós somos jornalistas, que teoricamente, estamos a par de tudo que nossas autoridades estão anunciando, já temos dúvidas, porque é muita coisa, imagine para aquele que não tem essa possibilidade. Realmente fica muito difícil saber o que pode e o que não pode. Bom, o governo federal está estudando, por exemplo, a possibilidade de fechar os aeroportos para voos de países vizinhos. O presidente Jair Bolsonaro ontem decretou bloqueio de 15 dias das passagens terrestres com os países que fazem divisa com o Brasil. Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela. E destacou que as medidas buscam evitar um número maior de infectados por essa pandemia que chegou aqui em nós com uma força terrível. É isso aí, né, Zé Paulo? É uma recomendação, então, já autorizado, um decreto já assinado pelo presidente da República, né? Para impedir a entrada de turistas no Brasil. Pela fronteira terrestre de todos os países que fazem fronteira aqui com o Brasil, a questão do Uruguai, né, que estava sendo debatida ainda, o único país ali em que a questão não ficou acertada, e dos voos daqueles passageiros, daqueles turistas que vêm da Europa, da Ásia e da Oceania. Países e turistas que venham desses países não vão poder entrar no Brasil a partir da próxima segunda-feira. Claro que as medidas tomadas tanto em relação à fronteira terrestre quanto à fronteira aérea, ela não abrange os brasileiros e os naturalizados brasileiros, né? O brasileiro vai poder entrar e sair do país. Mas tem país, né, Pedro, já adotando esse tipo de medida. Por exemplo, na Colômbia, os colombianos que estão fora já não podem voltar. A Colômbia foi mais rígida ainda, né? Então, quem está fora continua fora. Nos Estados Unidos, ontem, o presidente Trump anunciou, olha, os americanos que pretendam voltar, que voltem imediatamente, porque em determinado momento é possível que eles não possam mais entrar. Então, ou voltam agora, ou estejam preparados para passar um tempo indeterminado onde quer que estejam. Então, é importante tomar essa decisão o mais rápido possível, né? Tem essas restrições de fora para cá, né, de outros países aqui para dentro, mas como eu disse na abertura, tem as restrições que cada dia ficam mais intensas aqui dentro mesmo. No Rio de Janeiro, como eu lembrava, agora a proibição de circulação de ônibus intermunicipal, ou seja, da capital Rio de Janeiro para cidades da região metropolitana do Rio ou cidades do interior do estado. Essa circulação está restrita por uma determinação do governador. E tem também esse pedido que ele fez. Primeiro, isso surgiu ontem como se tivesse sido uma determinação dele, né? Mas nenhum governador poderia tomar essa decisão. Essa confusão está acontecendo também nesse momento, né? Sobre quem pode o quê, quem responde pelo quê, e há uns que eventualmente, por boa vontade, ou então para tentar se aproveitar de alguma maneira, a gente talvez não fique sabendo, mas tentam atropelar a legislação vigente, como proibir voo para o Rio de Janeiro, por exemplo, proibir a ponte aérea Rio-São Paulo, né? Você pode proibir, como ele está tentando fazer e fazendo, a ida de ônibus de São Paulo, de outros estados com pessoas infectadas lá para o Rio de Janeiro. Agora, daí a proibir que as pessoas pousem de avião no Rio de Janeiro, né? Aí já é um outro patamar, a expressão que eu usei aqui na abertura do jornal, né? Aí é com a ANAC, né? É uma decisão federal. A ANAC já deixou Exatamente. Claro isso, né? Mas ontem, no final da tarde, começo da noite, isso surgiu como se o governador fosse mesmo determinar. Acho que depois, aconselhado pela assessoria ali, ele viu que não podia ir tão longe. E o caso aqui do prefeito também. de Guarulhos também, né, Rafael? O prefeito de Guarulhos quer fechar com bica, é só isso. Então, aí teve uma decisão importante ontem. Teve esse anúncio da Colômbia, mas os países do Mercosul, os presidentes, né, através dos seus chanceleres e tal, eles assinaram uma declaração sobre criando uma coordenação regional para contenção e mitigação do coronavírus.
E um dos pontos fundamentais dessa declaração é exatamente a de facilitar o retorno dos cidadãos do Mercosul aos seus países de origem. A Argentina estava criando muitas dificuldades para brasileiros que lá se encontravam, sobretudo para brasileiros. E isso ontem mudou depois da assinatura desse ato dos presidentes do Mercosul. O importante é mesmo devolvê-los, né? Porque segurando ou retendo cidadãos estrangeiros não residentes no país que decretou o fechamento das fronteiras, cria um problema para o país que retém o visitante e cria um problema para o país de origem. E também para, enfim, é uma medida absolutamente pouco inteligente, né? Ontem também chegou a bom termo, né? Uma negociação que foi difícil, viu? Até meio que acompanhei a distância, porque conheço bem um dos diplomatas envolvidos na Embaixada do Brasil de Lisboa. Eles fizeram uma longa negociação e conseguiram autorização que o governo português abrisse exceção e permitisse o pouso e decolagem de aeronaves da Azul. São 4 voos, 2 hoje e 2 amanhã, que trarão de volta brasileiros que se encontram retidos em Portugal em razão da declaração ou decretação do estado de emergência. E, portanto, esses brasileiros farão o voo Lisboa-Campinas hoje. 2 voos hoje e 2 voos amanhã. Não se sabe ainda se esses 4 voos serão suficientes para trazer todo mundo, mas, de qualquer maneira, aqueles casos mais urgentes, esses serão resolvidos com essa solução. Bem, hoje na abertura do Jornal Gente, o José Paulo falou a respeito das pesquisas que estão sendo feitas no mundo inteiro, né, com remédios, vacinas, e essa luz no fim do túnel que começa a aparecer lá longe, mas muito longe ainda, e não está claro para onde isso vai caminhar. Eu estou falando isso, primeiro porque a Anvisa recomenda que as pessoas não utilizem o tal do sulfato de hidroxicloroquina. Duro falar isso aqui, mas esse é o nome, é aquele remédio que é usado para malária, existe há quase 100 anos já. No tratamento de malária, percebeu-se que ele cria resistência, então já ele é usado de forma restrita, porque não faz mais efeito contra a malária. Esses testes foram feitos em grupos muito pequenos de pessoas, coisa ali. A gente sabe que para que algo vá para frente como medicamento, tem que passar por várias fases de teste. E esse aí está na fase 1 ainda. Um grupo pequeno, tomando uma quantidade grande desse medicamento, houve sim sucesso. E aí que há alguma ponta de esperança. Mas é só isso. Não se sabe se isso vai fazer mais mal do que o próprio coronavírus. Não se sabe se isso vai ter algum tipo de eficácia para ser usado de forma generalizada. E nem se sabe se isso de fato vai para frente. Nenhuma agência reguladora ainda autorizou esse remédio. Nem no Brasil, nem no mundo. Mas enquanto isso, né, Thaís? Mas enquanto isso, você tem toda a razão, ninguém comprovou ainda a eficácia, nem liberou para isso, mas como ele é um remédio já comercial, vendido para outras doenças, desapareceu das farmácias. Então, né? olha a mensagem aqui de uma ouvinte da Rádio Bandeirantes, Rafael. Ela fala o seguinte: gostaria de pedir a todos aqueles que correram para farmácias para comprar o sulfato de hidroxicloroquina, que se lembrem que existem pessoas que fazem uso desse medicamento de forma contínua e por necessidade de outras doenças. Ele também serve para lúpus, doença autoimune, que pode trazer sequelas terríveis caso a pessoa fique sem o tratamento. Ele simplesmente desapareceu das farmácias, como você disse. É o que nos conta a nossa ouvinte aqui. Então tem gente já sendo afetada pela esquizofrenia desse momento, de gente saindo para comprar um remédio que nem se sabe se vai ter efeito ou não contra o coronavírus, né? Quer dizer, a simples menção já faz o pessoal correr. Bom, nesse momento aqui, até se aceita isso, mas as pessoas precisam parar um pouquinho, sabe, se informar antes de correr para a farmácia. Vá que o remédio tenha e deve ter, né, contraindicações e venha fazer mal para outra coisa. Ele é produzido por um laboratório francês que já se manifestou ontem e disse que, se eventualmente for comprovada a eficácia, os estudos estão sendo feitos com maior rapidez, evidentemente. Se for comprovada a eficácia definitiva contra o coronavírus, esse laboratório, em parceria com outros pelo mundo, na China, nos Estados Unidos, tem como, esse laboratório tem filial aqui no Brasil, também é muito conhecido, ele tem como potencializar essa produção e colocar isso no mercado em larga escala. Não sabemos se para atender todo mundo ou não, mas em escala muito maior do que a
do que a que existe atualmente. Ele serve, como a Thaís lembrou, para lúpus, mas também para malária, para reumatismo. Ele também é receitado por alguns médicos. Ontem eu estava conversando com um farmacêutico que me mandou a informação sobre a existência desse remédio, né, querendo um aprofundamento maior nosso, né, dos jornalistas a respeito do assunto. E trabalhou numa farmácia pública há muito tempo. E estava lembrando que esse remédio, vejam como são as coisas, né? Já foi dispensado por ele muitas vezes, porque às vezes ficava no estoque da farmácia e não tinha saída há um tempo relativamente curto. Foi dispensado porque não tinha saída. Hoje em dia, ontem eu estava conversando com um colega nosso, inclusive já de mais idade, que pediu para rodarem para ele farmácias o dia todo atrás desse remédio também. Veja só, uma pessoa bem informada, né? Mas assustadíssima com o que está acontecendo. E no final do dia, derrotado, disse: olha, não existe esse remédio mais nas farmácias de São Paulo. Simplesmente desapareceu. Pois é. Bom, para fechar esse bloco aqui sobre o fechamento das fronteiras, né, para impedir a entrada de quem possa trazer aí o vírus, ou quem possa levar também, né? Também tem o outro lado. Então, os países, tirando o Uruguai, são aqueles que nós falamos aqui no começo: Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Suriname, que é a Guiana holandesa, a Guiana francesa e também a Guiana, que é a Guiana britânica. Então, são esses os países, são 8 que têm as fronteiras fechadas com o Brasil, menos o Uruguai. E olha, mais um senador diagnosticado com coronavírus, dessa vez o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, suplente do Cid Gomes, que está afastado do cargo, também fez os testes e deu positivo. E na comitiva do governo brasileiro para os Estados Unidos, 22 agora são os diagnosticados com o Covid-19. E aí minha pergunta é: quantas pessoas tinha essa comitiva? Para você ter 22 com corona, qual foi o tamanho dessa comitiva que foi para os Estados Unidos, né?